A graça e a paz do Senhor, todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, todos que estão participando dessa live. Hoje a gente deu uma atrasadinha aqui, porque questões técnicas, até a gente engrenar mesmo, isso acontece. O importante é que nós estamos aqui para deixar um recado da parte de Deus, da palavra do Senhor para os nossos corações nessa quarta-feira. E eu tenho certeza que Deus tem preparado para nós uma palavra que venha acalmar nossas vidas, que venha nos edificar, que venha nos dar esperança. Então, abra o seu coração, queridos, que vocês que estão nos assistindo, para essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir nessa tarde para a glória do nome dEle. O texto que eu quero ler hoje e deixar aqui como reflexão para nós está no livro de Mateus, no capítulo 25, lá no versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. São esses dois textos que eu gostaria de tirar algumas reflexões, queridos, para as nossas vidas. Eu vou fazer uma oração por cada um de nós neste momento, e você, aonde você estiver, abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, pela honra de ouvir, receber e pregar a Tua palavra. Estamos todos agora juntos para receber, ó Deus, alimento que vem do Teu coração para os nossos corações nessa tarde. Eu coloco diante de Ti a vida de cada um que está assistindo essa live e cada um que vai assistir ainda. Abençoa, toca no coração, fale aos nossos corações, Senhor, transforme vidas através da Tua palavra, porque ela é o nosso alimento e o nosso sustento. E eu Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Lendo essa história, vocês devem lembrar que esses dois versículos que eu li é em relação a uma parábola que Jesus está contando para os seus discípulos e fazendo uma comparação com o reino dos céus. Então ele usa essa parábola de um homem que ia viajar, um senhor muito rico, que tinha suas propriedades, e antes de viajar ele repartiu suas propriedades, dando aos seus servos de acordo com a capacidade de cada um para administrar e multiplicar o seu dinheiro. Mas ele deixa bem claro que um dia ele voltaria e ele iria, claro, fazer contas ou pedir contas daquilo que ele confiou na mão do seu senhor, dos seus servos. Então ele viaja, vai embora, fica muito tempo fora e um dia ele volta, e aí há um servo, há um funcionário que ele confiou 5 talentos ou 5 moedas, esse servo devolve para o seu senhor mais 5, no total de 10. Então ele é elogiado pelo seu senhor pela sua atitude. E aí aquele que ele tinha dado 2 moedas ou 2 talentos, também faz a mesma coisa, multiplica e ele devolve a mais. E dentro desses seus funcionários, tinha um que recebeu apenas uma moedinha ou um talento, mas foi lhe dado. E aí esse senhor vem, pedir conta do seu dinheiro, e esse servo, cheio de medo, cheio de receios, temeroso, devolve a mesma moeda, o mesmo dinheiro que o seu senhor tinha lhe confiado para multiplicar. E aí, cheio de justificativas, devolve o dinheiro para o seu senhor. Só que o seu senhor ficou muito triste com aquela sua atitude, ficou decepcionado, na verdade, com aquela atitude, porque o Senhor esperava que ele multiplicasse. Mas, em vez de fazer isso, aquele servo, aquele funcionário, tinha enterrado aquele dinheiro, enterrado aquela moeda. Quando o seu senhor volta, ele desenterra e devolve para o seu senhor. Mas não era daquele jeito que o seu senhor queria receber o dinheiro de volta. Então, nesses versículos que eu acabei de ler, o Senhor vira para esse servo e diz para ele: poxa, por que você não colocou no banco? Por que você não procurou os banqueiros? Pelo menos assim o dinheiro ia render-me juro e você devolveria o que era meu. E aí então ele vira para aquele servo e diz: servo inútil,
negligente. Tira tudo que ele tem, dá para quem tem 10, lança ele fora e coloca ele naquele lugar onde há choro e ranger de dentes. Então, esse texto, essa parábola, nos dá muitas lições importantes, irmãos, nos ensina grandes lições muito ricas e importantes que precisamos aprender no nosso dia a dia em relação a tudo aquilo que Deus tem nos confiado, não somente para realizar, mas para multiplicar, para fazer com que aconteça e faça a diferença. Deus quer ser alegrado com os resultados daquilo que Ele confiou a nós para a gente fazer. Então, o que eu tiro como lição nessa parábola, para a minha vida, e eu gostaria que você deixasse Deus falar no seu coração, em relação a tudo aquilo que Deus confiou a você, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que um dia Deus colocou na sua mão, e Ele está acreditando até agora que você vai dar conta de multiplicar, de realizar, de fazer esse negócio acontecer, expandir, fazer notório, fazer conhecido, para que Ele seja conhecido, para que Ele seja glorificado na sua vida. Então, dentro desse aspecto, eu gostaria que você pensasse nessa pergunta que eu vou fazer neste momento. Pensa bem, quando você não sabe resolver, você pede ajuda? Quando você não dá conta de realizar, você pede ajuda? Quando você não consegue criar as melhores estratégias para multiplicar aquilo que Deus colocou na sua mão, você realmente pede socorro? Essa pergunta é porque, lendo esse texto, a gente vê que o que Deus, esse Senhor da parábola, tipifica Deus. Quando Deus coloca algo na nossa mão para fazermos, para realizarmos um dom, um ministério, um chamado, uma família, seus negócios, sonhos, projetos, talentos. Quando Deus coloca algo na nossa mão, Ele verifica a nossa capacidade, porque Ele nunca vai exigir além do que a gente possa realizar, né? Do que a gente possa fazer. Então, Ele vai sempre de acordo com a nossa capacidade, que é o que a parábola nos ensina. Então, de acordo com essa capacidade que esse servo tinha de multiplicar uma moeda, né, foi cobrado dele essa mesma medida, o resultado da medida do que foi dado. Aquele senhor que tipifica Deus não pediu nada além. Então, o que eu entendo é que quando este homem pega aquela moeda, pega aquele dinheiro, pega aquele talento, aquilo que lhe foi confiado, aquilo que era de muito valor, era uma moeda, mas era de muito valor para o seu patrão. Quando lhe foi dado, ele recebeu aquilo e foi recebido com muita valorização e consideração. Quando ele pega aquela moeda e ele enterra, espera o seu senhor voltar, sabe-se lá quanto tempo esse homem ficou fora, mas ele ficou todo aquele tempo deixando aquela moeda enterrada. Ele não fez nada com aquilo que ele recebeu. E aí, quando ele devolve e vem trazendo um monte de justificativas para o seu senhor, por que ele não multiplicou, mas ele estava devolvendo como se estivesse fazendo alguma coisa boa, como se estivesse trazendo algum tipo de segurança para o seu senhor. Está aqui a sua moeda do jeitinho que o senhor me deu. Aí o seu senhor vira para ele: poxa, por que você não procurou os banqueiros? Tem banqueiro na cidade. Por que você não colocou lá, pelo menos ia render juros? Eu não ficaria no prejuízo e nem você. E você devolveria o que era meu. Gente, o que eu entendo, o que eu aprendo nesse texto aqui, é que muitas vezes, e eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: eu não gosto de falar dos meus problemas. Ah, mas eu não gosto de abrir meu coração. Mas a pergunta é: você está conseguindo resolver os seus problemas? Você está conseguindo resolver esse problema, esse dilema, esse conflito sozinho? Então, eu e você temos que pensar e fazer essa pergunta para nós mesmos. Se eu não sei resolver, por que eu não peço ajuda? Ele não conseguiu resolver, embora o seu senhor estava acreditando que ele era capaz de resolver. Mas mesmo assim, ele tinha quem podia ajudá-lo.
mas ele não pediu ajuda. Então, o que eu vejo, ouvindo muitas pessoas falar sobre essa dificuldade, eu vejo 3 tipos de sentimentos que podem impedir de desenvolvermos aquilo que Deus nos confiou, de impedir de expandir, impede de expandir, de fazer crescer, de multiplicar aquilo que Deus colocou na nossa mão para a gente cuidar. 3 tipos de sentimentos. Primeiro, complexo de inferioridade ou baixa autoestima. Tem pessoas que têm estima tão baixa, ela não acredita nela, que da boca dela está sempre saindo essa frase: ah, eu não consigo falar dos meus problemas, não consigo pedir ajuda, não consigo resolver. Outro sentimento, o orgulho: ah, eu não preciso disso, para que abrir o meu coração, para que falar, compartilhar os meus problemas, eu não preciso disso. E também tem um sentimento chamado medo. São sentimentos negativos. E o medo está sempre fazendo a gente dizer: eu não posso, eu não posso. Então eu e você precisamos entender que esses sentimentos podem sim atrapalhar esse processo de multiplicação, esse processo de expansão, esse processo de crescimento que Deus me confiou e te confiou. Então preste atenção o que geralmente sai da sua boca, quais são as palavras que saem da sua boca quando você está diante de algo que você precisa fazer e não está conseguindo. Será que você tem pedido ajuda mesmo? Muitas pessoas não assumem, não admitem pedir ajuda, porque não admitem que não sabe resolver. Não há problema nenhum, meu irmão, minha irmã, da gente dizer: isso eu não sei resolver. Olha, esse problema no meu casamento eu não sei resolver sozinho. Esse problema com meu filho eu não sei resolver sozinho. Esse problema com meu colega de trabalho eu não sei resolver sozinho. Esse problema na minha igreja, no meu ministério, eu não sei resolver sozinho. Então eu preciso de ajuda. Porque o maior problema de não saber resolver é a gente começar a desistir do que Deus nos confiou para a gente fazer, porque a gente simplesmente não quer pedir ajuda. Então eu e você precisamos entender, irmãos, que aquilo que Deus colocou na nossa mão para ser multiplicado, aquilo que Ele nos confiou, eu preciso saber das minhas limitações. Deus me deu, Deus me confiou, mas o que eu não estou conseguindo resolver só? Vou pedir socorro. E não ter vergonha disso, não se sentir diminuído por isso. É momento de pedir ajuda? Vou pedir ajuda. Eu não sei, fulano sabe? Vou pedir ajuda. Então nós precisamos entender que isso não nos diminui em nada. E para Deus a gente continua tendo crédito, mesmo quando a gente não sabe resolver, mas quando a gente pede ajuda. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, queridos, é que quem enterra o que Deus confiou para ser multiplicado, não enterra simplesmente o talento, o dom, a família, o casamento, o negócio, um sonho que Deus deu. Enterra, junto com isso, os ajudadores que Deus colocou nos seus caminhos. É isso mesmo. O que o texto nos ensina é que o texto, quando o Senhor diz para ele: por que não colocou no banco? Por que não procurou os banqueiros para te ajudar, para te auxiliar? Pelo menos ali, naquele banco, ia render juros, eu não estaria no prejuízo. Esse momento, eu aprendo que sempre Deus vai colocar alguém no nosso caminho para nos ajudar. E quando nós enterramos aquilo que Deus nos confiou, é porque nós também estamos descartando e dizendo que nós não precisamos de quem Deus colocou à nossa volta, na nossa vida, para nos socorrer, para nos auxiliar. Então essa lição ela é muito importante para a minha vida e para a sua vida, sabe por quê? Porque toda realização, todo o sucesso em qualquer área da nossa vida nunca é conquistado e alcançado de forma solitária. Nunca! Todo bem-sucedido, sempre que alguém conseguiu expandir seu ministério, sua vida financeira, seu casamento, seus sonhos, ela nunca conseguiu nada só. Tem uma multidão. Se não tiver uma multidão de gente perto dela, tem pessoas importantes, especiais. São os banqueiros
que Deus colocou na nossa vida. São os nossos ajudadores, são aqueles que vão nos auxiliar, nos socorrer. Então a gente tem que ter esse cuidado. Talvez apareça alguém na nossa vida para nos ajudar, para nos dar um conselho, para orar por nós, às vezes para nos dar uma orientação. E de repente a opinião dele choca com a nossa. Aí logo a gente acha, não é de Deus, não é bom. Calma, preste atenção. Aquele homem que enterra a moeda que ele recebeu, ele chamou de lugar seguro, sabe aonde? Debaixo da terra. E é esse cuidado que a gente tem que ter. Às vezes nós estamos muito seguros na nossa opinião e achando que isso tem que ser do nosso jeito, mas nós podemos estar chamando de lugar seguro um lugar de extrema insegurança, vulnerabilidade, perigo e morte. Porque enterrar é morrer, enterrar é matar, enterrar é desistir. E a gente pode estar chamando o enterrar de lugar seguro. Cuidado! Deus sempre vai preparar alguém especial para colocar na sua vida, para te dar a orientação do Senhor, para que você tenha sucesso naquilo que Ele está confiando que você vai ter sucesso. E a última lição que eu aprendo nesse texto é que o pior de tudo, pior do que enterrar, o que Deus nos confiou para multiplicar, para expandir, para realizar, pior do que enterrar o bem que Deus nos confiou e enterrar os ajudadores que Deus colocou na nossa vida, é enterrarmos a nós mesmos. Quando aquele homem enterra o que lhe foi confiado, ele simplesmente está enterrando a si mesmo. Porque no versículo 30, quando o Senhor chega para pedir contas, o Senhor diz para ele: porque você não cuidou, você não multiplicou, você não confiou no que eu confiei a você. Pegue este homem, jogue ele para fora. Ali onde há ranger de dentes e choro, servo inútil, negligente. Quando nós enterramos, quando nós decidimos desistir do que Deus nunca desiste e que Deus confiou e colocou na nossa mão, nós estamos desistindo do que Deus confia ao nosso respeito. Nós estamos enterrando aquilo que Deus estava contando para que a gente multiplicasse. Então eu e você precisamos entender que enterrar-se é desistir de si mesmo. Nem Deus desistiu de você, Deus não desistiu de mim. Por que nós desistimos? Porque estamos sempre diante de um conflito, de um desafio, de uma dificuldade, desistindo dos sonhos que Deus nos confiou. Porque estamos sempre achando que não somos capazes, que não somos merecedores, porque estamos sempre achando que debaixo da terra é o lugar mais seguro. Quantas pessoas não têm encarado as dificuldades, estão fugindo de um problema que ela pode resolver, mas elas têm mais coragem para colocar um ponto final naquilo que é importante na sua vida. Pessoas colocando ponto final no casamento, ponto final no trabalho, ponto final nos relacionamentos, com quem ela ama, com quem a ama, ponto final na própria vida. Então, o que eu e você precisamos entender através dessa parábola, irmãos, é que jamais podemos desistir daquilo que Deus tem nos confiado. Desistir é abrir mão de um lugar que Deus já nos colocou, o lugar de sermos competentes, o lugar de sermos filhos, o lugar de quem vai dar conta. Porque quando aquele Senhor chama ele de servo inútil, esse não é o Senhor, mas é o próprio servo, é o próprio funcionário que se coloca no lugar onde o seu Senhor não o colocou, de inutilidade, de insignificância, de vulnerabilidade e de desprezo. É esse lugar que aquele servo estava se colocando, e não era o seu Senhor que estava colocando ele neste lugar. E quando nós desistimos, irmãos, de algo que Deus está nos confiando para fazer, realizar, para cuidar, para administrar, quando desistimos, quando enterramos, nós estamos nos colocando num lugar onde Deus nunca disse
que era para ser nosso lugar de improdutividade. Então, que você receba essa palavra, deixa ela frutificar no seu coração e deixa Deus te mostrar o que você está fazendo com o que Deus confiou na sua mão, meu irmão e minha irmã. O que você está fazendo com os seus bens preciosos, como sua família, como a relação com seus filhos, a relação com o seu marido, a relação com a sua esposa, a relação com os seus sonhos, com as suas realizações pessoais. Quantas coisas você já desistiu até agora? Você vai continuar desistindo, sendo que Deus colocou na sua mão, e Deus está dizendo todos os dias da eternidade que você é capaz, que Ele conta com você, que Ele está acreditando que você vai dar conta. Então receba essa palavra, alimente-se dela e lembre-se todos os dias: Deus teve o prazer de confiar que você é capaz de multiplicar. Então você também tem que ser capaz de acreditar em você mesmo. Eu gostaria que neste momento você colocasse a mão no seu coração e eu vou orar por você, tá? Essa mensagem vai estar no YouTube, no meu canal, aqui no Face e no Instagram. Eu não tenho certeza se deu para passar pelo Instagram hoje, mas se tá, então beleza, já está dizendo que sim. Mas ele vai estar no meu canal, Pastora Andréia, e o da igreja, tá? No YouTube, Pastora Andréia Souza, e no Face e o da igreja IBN Celeste. Então, de repente, que você conhece alguém, queridos, que está precisando dessa palavra. Talvez você tenha um parente que está pensando em desistir até da vida. Quantas pessoas estão tirando a vida? Quantas pessoas estão desistindo da vida? O índice de suicídio tem crescido, índice de divórcio, de fim de casamento tem crescido. Quantas pessoas entrando em depressão porque estão desistindo daquilo que Deus não desistiu? Quando você estiver diante da situação que você precisa de socorro, peça socorro, quebre o orgulho e deixe o complexo de inferioridade para lá. Acredite no que Deus acredita a seu respeito. O lugar que Deus me colocou e o lugar que Deus te colocou é um lugar de um homem e de uma mulher bem-sucedidos para a glória de Deus. Quero orar por você. Senhor Jesus, neste momento eu coloco o coração da minha irmã, do meu irmão. Pessoas, ó Deus, que estão assistindo essa live e estão vivendo isso que eu acabei de pregar, porque é a Tua palavra falando conosco. É o Senhor preocupado com tantas pessoas que têm desistido daquilo que o Senhor tem colocado na mão delas, para elas multiplicarem, para elas fazerem crescer, para elas expandirem, para elas administrarem com sucesso. Senhor, no nome de Jesus eu te peço, fortaleça a fé, a visão, o coração, ó Deus, de cada um, Pai, conforme a capacidade que o Senhor deu a cada um para realizar. No nome de Jesus eu profetizo realizações. Não será a pandemia, não será essa crise global, não serão nossos medos que vão impedir que a gente chegue aonde o Senhor já planejou. Não vão impedir que a gente alcance aquilo que o Senhor sonhou para que a gente alcance e viva. Então, Deus, eu aprendo nessa palavra que tudo que o Senhor colocou na nossa mão para vivermos, para realizarmos, é para que a gente viva melhor, mas para que a gente se torne melhor. No nome de Jesus eu profetizo a bênção e a vitória para a Tua glória, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que essa palavra falou no seu coração, porque falou no meu coração. Quantas coisas eu já desisti, mas tenho aprendido com o Espírito de Deus que não é hora e nem tempo de desistir de nada. É tempo de colocar diante de Deus o nosso coração. E quero colocar diante de Deus também agora todos os pedidos que tem feito as irmãs e irmãos têm colocado no Face, pedindo oração pela família, pela saúde, por emprego, por salvação. Semana passada nós oramos e a partir de agora, essa semana, vamos estar orando por quem está colocando o pedido. Se você ainda não escreveu aí, coloca o seu pedido no Face ou no Instagram,
coloca o seu pedido, nós vamos colocar no papelzinho, deixar dentro dessa caixa e estaremos orando todos os dias até quarta-feira que vem, e eu creio, vou profetizar que você vai ter o prazer de testemunhar este milagre. Quero orar neste momento por cada pedido. Ore comigo. Senhor, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada pedido que está nessa caixa, porque não são simplesmente palavras, são lágrimas, são dores, são esperanças. Opera o Teu poder, libera um milagre, libera a resposta, a cura, a salvação, o emprego, abra as portas, Senhor. Senhor, nos livra, Senhor, no nome de Jesus, de todo mal. Nos livra, Senhor, de toda essa doença, de todo esse vírus. Senhor, guarda este povo, reveste com o Teu sangue, a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um, Pai. Eu profetizo a bênção e o milagre no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Receba essa palavra, guarda no seu coração e até quarta-feira que vem, às 15 horas. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa. Um beijo no seu coração e até lá.